Vamos lá, então. Esse é um dos exercícios do livro que está no material passado para vocês, a apostila de fenômenos de transporte, de mecânica dos fluidos. E ele diz assim, ó, é o exercício 2.3 do material. Ele diz assim, um cilindro contém 0,375 metros cúbicos de ar a uma temperatura de 49 graus Celsius e a pressão absoluta é igual a 2,8 kg/força por centímetro quadrado. O ar, ele é comprimido, vou colocar aqui no apontador. Então, aqui o ar, inicialmente, ele está aprisionado nesse êmbolo, tá? Então, o que é que acontece? O ar, ele é comprimido, ele tem aqui um pistão aqui em cima, né? E aí ele é comprimido através de uma força de compressão e o volume, ele passa a diminuir. Então, ele sai aqui de um volume V1. Você não está compartilhando a tela, não. Opa, então deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo agora? Sim, sim. Tranquilo. Vamos começar então de novo. A gente vai fazer o exercício número, é o P2.6 do livro, e ele diz assim, ó, um cilindro contém 0,375 metros cúbicos de ar, certo? Então, está aqui um cilindro, e o ar, ele está aprisionado aqui no cilindro através de um êmbolo aqui em cima, tá? Tem um êmbolo aqui que se movimenta. E aí, através de uma força de compressão, o volume vai diminuir, vai sair de V1 e vai passar a ser esse volume final aqui V, certo? Através dessa força de compressão. O volume inicial, então, é 0,375 metros cúbicos de ar. Esse volume estava numa temperatura de 49 graus Celsius. A pressão absoluta é de 2,8 kg/força por centímetro quadrado. O ar, ele é comprimido e o volume, ele final, ele fica nesse valor aqui de 0,075 metros cúbicos. Então, uma redução bastante significativa, né? Ó, de 0,375 para 0,075 metros cúbicos. Em condições isotérmicas, ou seja, a temperatura não mudou nessa mudança de volume. Calcule a pressão do novo volume de ar e o módulo de elasticidade volumétrica. Então, tem duas coisas interessantes aí, né? Que é a aplicação do cálculo da pressão absoluta em gases, né? E também o cálculo do módulo de elasticidade volumétrico, que mede, né, a capacidade de um fluido se comprimir. Então, quanto maior esse módulo, maior a capacidade de compressão. Só um parênteses nesse ponto aí, os gases, né, vocês viram nas propriedades dos fluidos que os gases têm uma capacidade maior de compressão em função do espaçamento entre suas moléculas, enquanto os líquidos, eles têm uma capacidade menor de compressão. Os líquidos até são considerados, né, incompressíveis. Incompressíveis não é porque eles não são incompreensíveis, são incompressíveis de ter baixa capacidade de compressão. Então, eles são incompressíveis. Tá? Então, devido a essa baixa capacidade de compressão, a gente muitas vezes assume que os líquidos são incompressíveis. Mas, na prática, existe, sim, ainda uma capacidade de compressão de volume para os líquidos, mas é muito pequenininha. Os gases não, né? Como as moléculas estão bem separadas umas das outras, a capacidade de compressão ela é muito grande e o módulo de elasticidade ele é muito mais aplicado para gases do que para líquidos, né? Muito bem, então, dado que o volume inicial é 0,375 metros cúbicos, que a temperatura
é de 49 graus Celsius, passando para Kelvin, que vai dar 322,15 kelvins, já passando para Kelvin. E que a constante do gás, nesse caso aqui, a constante do ar, isso é tabelado, tá, pessoal? Qualquer livro de mecânica dos fluidos, vocês vão achar bem facinho a constante para cada gás. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com ar. A constante do ar é 2,869 vezes 10 a segunda joule por quilo por Kelvin, tá? Então, em função aqui dessa unidade, né, de temperatura aqui na constante, por isso que a gente converteu já a temperatura para Kelvin. E a pressão inicial, né, a pressão inicial, ele já deu aqui 2,8 kg/força por centímetro quadrado. A gente pode converter isso aqui para o sistema internacional, que é Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, eu mostrei para vocês, né, na aula anterior, como é que a gente pode fazer isso facilmente no Google. O Google é um ótimo conversor de unidades. Então, é só vocês colocarem, né, no Google 2,8 kg/força por centímetro quadrado para Pascal, e ele vai te dar, então, já o valor certinho lá convertido. Observação, compressão isotérmica, temperatura constante nesse processo. Muito bem. A lei dos gases ideais, vocês conhecem bem, né? Essa daqui, lei dos gases ideais. Pressão é igual a densidade absoluta vezes a constante do gás vezes a temperatura. Então, se a gente quer calcular a densidade, a gente pode isolar esses termos aqui. Então, a densidade do ar vai ser igual a pressão dividido pela constante vezes a temperatura. Como a gente tem todos esses elementos, pressão, a constante e a temperatura, a gente pode facilmente determinar a densidade absoluta do ar. Nesse caso aqui deu 2,97 kg por metro cúbico. Certo, pessoal? Então, com esse valor, a gente pode determinar, porque o que acontece? A densidade, ela não vai se alterar, tá? Densidade é uma propriedade do fluido. Então, esse valor aqui, ele não se altera em função, por exemplo, de uma compressão. Como a gente sabe que a densidade, também vista, né, na videoaula de propriedade dos fluidos, que a densidade absoluta é dado pela razão da massa dividido pelo volume, a gente pode, então, determinar a massa, tá? Essa massa aqui, a massa no início, né? Antes da compressão. Essa massa no início, antes da compressão. Bom, a questão da densidade, só fazer uma correção, a densidade, essa densidade aqui é no início da compressão, tá? Porque uma vez que ele comprime, o que acontece? O volume, ele varia. Então, como a densidade absoluta é a massa sobre o volume, então, no estado final aqui, após a compressão, a densidade vai variar porque o volume mudou. Mas o que acontece? O que é que se mantém constante nesse estado aqui, né? Antes da compressão e depois da compressão? A massa não variou. Por quê? Porque o êmbolo, quando ele fez a compressão, a quantidade de moléculas continua a mesma, não teve saída, né, do gás, do ar atmosférico por nenhuma parte aqui do cilindro. Então, a massa se mantém constante. Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai calcular a massa e vai utilizar essa massa também para o cálculo, né, do novo volume, né, esse volume aqui V após a compressão. Por quê? Porque a massa não vai mudar. Então, antes da compressão, né, eu tenho que a densidade absoluta do ar é a massa dividido pelo volume inicial. E a massa, isolando aqui a massa vai dar a densidade vezes o volume. A densidade a gente achou aqui pela lei dos gases perfeitos, 2,97 vezes o volume inicial,
0,375. Então, a gente tem que a massa, né, de ar dentro do cilindro é de 1,114 kg, tá? 1,114 kg. Muito bem, então, essa massa, como eu falei para vocês, né, não vai ser alterada com a compressão. Então, o que é que a gente pode avaliar agora após o estado de compressão, esse volume V aqui? Qual é o volume final, então, após a compressão? Vamos lá. A massa não foi alterada, eu trouxe ela para cá, ó, 1,114 kg. A temperatura se manteve a mesma, tá? 49 graus Celsius, temperatura 322,15. E o volume se alterou. O volume passou a ser agora 0,075 metros cúbicos. A gente viu agora há pouco, né, a relação, que a densidade absoluta é a relação entre a massa pelo volume. A massa não se alterou, o volume sim se alterou. Então, a densidade do ar após a compressão, né, passou a ser esse valor, 14,855 kg por metro cúbico. Então, essa é a densidade após a compressão. Muito bem. Sabendo que a constante também não vai mudar, a constante do gás, né? A gente pode determinar a nova pressão utilizando-se novamente a lei dos gases perfeitos, né? A pressão, pela lei dos gases perfeitos, é dada pela densidade vezes a constante vezes a temperatura. A densidade absoluta passou a ser, né, após o volume ser comprimido, 14,855. A constante não muda e a temperatura também não mudou, porque essa variação do volume foi em condições isotérmicas, então a mesma temperatura. E aqui a gente acha a pressão. Então a pressão passou a ser agora 1.372.971 Pascal. Olha só a comparação, viu, pessoal? A pressão após a compressão de 1.300.000 para antes da compressão, que era de 274.000. Passou de 274.000 Pascal para 1.372.000 Pascal. Então, a pressão aumentou muito grande, né? Em função dessa compressão aqui. Então, as moléculas ficaram bem apertadinhas, né? Bem juntinhas uma das outras, e isso faz com que a pressão ela aumente dentro desse cilindro, tá? Bom, agora falando um pouco sobre a constante de elasticidade volumétrica, como é que a gente pode determinar essa constante? A constante de elasticidade volumétrica é dada por essa equação aqui, ó. É dado por menos dP, que é a variação da pressão, dividido por essa taxa, né, que é uma relação entre a variação do volume dividido pelo volume inicial. Então, seria uma taxa volumétrica, certo? Uma taxa volumétrica. Bom, qual foi a variação de pressão? A variação de pressão é bem simples de calcular. É a pressão final menos a pressão inicial. Pressão final menos a pressão inicial. E quem é a variação do volume, esse dV? É o volume final menos o volume inicial. Então, calculando a variação de pressão, eu tenho que a pressão final é de 1.372.000, menos a pressão inicial, 274.000, a gente vai ter que a variação de pressão, em função dessa força aqui de compressão, né, foi de 1.098.385 Pascal. E a variação de volume foi, o volume final é de 0,075 metros cúbicos, menos o volume inicial de 0,375. O que dá, então, uma variação de volume negativa, né? Ou seja, o volume final é menor do que o inicial. Então, aconteceu uma redução de volume, então, de 0,3 metros cúbicos. Então, se a gente substitui agora para calcular o
o módulo de elasticidade volumétrica, é só substituir os valores, né? O dP é dado por esse valor aqui, 1.098.000, e o dV é menos 0,3 dividido pelo volume inicial, que é 0,375. Então, só uma substituição de valores. Esse menos com menos dá mais, né? Aqui é o menos da equação, e esse menos aqui da variação do volume, menos com menos vai dar mais, e aí eu tenho que o módulo de elasticidade volumétrica é de 1.372.981 newton por metro quadrado. É uma aplicação bem simples. Quanto maior esse valor, né, maior vai ser a capacidade de compressão do fluido, tá? Então, quanto menor o valor, quer dizer que o fluido tem uma capacidade menor de se comprimir. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida com relação a esse exercício. É bem simples, né? Bem simplesinho. Vamos passar para frente aqui. Bom, eu vou resolver esse próximo exercício, que é referente a um exercício de viscosidade. Acho que está errado ali o número, não é esse número exatamente, mas depois vocês observem na apostila qual é a referência certa, tá? Ele diz assim, o exercício: calcula a viscosidade do óleo com os dados da figura abaixo. Suponha que a gente tem um perfil linear de velocidade. Então, veja, eu tenho um bloco com peso de 250 newtons. Esse bloco, a área de contato desse bloco é 1 metro por 1 metro, quer dizer que tem 1 metro quadrado, né? Essa área aqui da superfície que está em contato, né, com o óleo, e existe uma camada de óleo, né, entre o bloco e o plano inclinado, certo? Se a gente pega um zoom aqui, né, dessa região, dessa interface, a gente vai ver aqui o bloco, a gente vai ver aqui o plano inclinado aqui embaixo, e a gente vai ver o perfil de velocidade, tá? O óleo aqui, né? No meio, entre os dois, eu tenho uma película de óleo. E nessa película de óleo, então, o que é que o bloco está fazendo? O bloco está provocando uma tensão de cisalhamento na superfície do óleo, e essa tensão de cisalhamento faz com que eu tenha uma velocidade aqui, ó, uma velocidade aqui na superfície, na interface entre o bloco e o óleo. E essa velocidade, ela vai diminuindo até ser nula, né, ser igual a zero no plano inclinado. Por quê? O plano inclinado ele está parado, ele não está em movimento. Então, a velocidade aqui na base, né, da película de óleo é igual a zero. Então, o que é que a gente tem aqui nessa camada de óleo? A gente tem um perfil de velocidade que sai de zero do plano inclinado até uma velocidade aqui, ó, que corresponde à velocidade do bloco na interface entre o bloco e a película de óleo. O que é que ele deu aqui no problema? Ele deu o peso do bloco, ele deu a velocidade de descida do bloco de 0,2 metros por segundo e deu a espessura dessa película de óleo, que é de 1,25 milímetros. Tem alguém querendo entrar na sala? Deixa eu autorizar a entrar. Muito bem. Então, vamos lá. Levantamento dos dados deste problema. Dados. Peso do bloco, 250 newtons. A velocidade de descida do bloco, 0,2 metros por segundo. A área de contato entre o bloco e a película de óleo, 1 metro quadrado. A espessura dessa camada de óleo, 1,25 milímetros. Isso equivale a 1,25 vezes 10 a menos 3. Faltou aqui a unidade, né? Metros, tá? Isso aqui, convertendo para metros, 1,25 vezes 10 a menos 3. Se a gente sabe, então, que a força de cisalhamento, quem é que está provocando o cisalhamento na camada de óleo, nessa camada superficial aqui, ó? Quem está provocando o cisalhamento é exatamente, né, a força de cisalhamento entre o bloco e a superfície aqui do óleo. Essa força de cisalhamento é dada por uma componente aqui, no caso do peso, né? O peso está para baixo, está aqui para baixo, apontado para baixo na vertical.
E esse peso, ele tem uma componente aqui, ó, em direção em direção longitudinal aqui, em direção essa direção de descida do bloco, tá? Essa componente do peso, eu vou chamar aqui de WX. Essa componente do peso na direção aqui da descida. E esse WX, ele vai ser o peso vezes o seno do ângulo, né? Esse ângulo aqui que é o θ, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado com a horizontal. Então, para decompor essa força-peso nessa direção aqui da descida do bloco, a gente vai usar o seno de θ, onde θ é o ângulo de inclinação do plano inclinado em relação à horizontal. Bom, ele disse aqui, ó, ele deu alguns elementos geométricos, né, aqui na figura. Ele diz aqui que esse plano inclinado ele tem 12 unidades na horizontal por 5 unidades na vertical. Com essas informações geométricas, a gente consegue obter, então, o ângulo de inclinação, ou até melhor, né, as relações trigonométricas desse ângulo aqui, que se faz com a horizontal, que é o seno desse ângulo, o cosseno desse ângulo, ou a tangente desse ângulo. Bom, como é que a gente calcula o seno desse ângulo? É simples. Isso aqui é um triângulo retângulo. O seno desse ângulo aqui vai ser dado por cateto oposto, 5, dividido pela hipotenusa. Ó, ele não deu a hipotenusa, né? Ele deu aqui o cateto oposto e o cateto adjacente, a esse ângulo aqui. Mas não deu a hipotenusa. Mas com os dois catetos, através da equação de Pitágoras, a gente pode usar, determinar, então, quem é a hipotenusa aqui. Se vocês fizerem aqui a regrinha, vocês vão ver que a hipotenusa aqui vai dar 13, tá? Vai dar 13. Que é a raiz de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, vai dar igual a 13. E aí, o seno de θ, não. Então, o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Então, o seno de θ, 5 sobre 13, que vai dar 0,384. Beleza? Então, esse aqui é o seno de θ. E aqui eu posso, então, determinar a força de cisalhamento, que vai ser o peso, né, que é 250, o peso do bloco, vezes o seno de θ, que eu acabei de determinar aqui. Muito bem. Outra coisa que a gente sabe é que essa força de cisalhamento aqui na base do bloco, que é o cisalhamento que o bloco está fazendo aqui no fluido, essa força de cisalhamento promove uma tensão de cisalhamento também. A tensão de cisalhamento, devido a essa força de cisalhamento, é dada por essa razão aqui, ó, que é a força de cisalhamento dividido pela área da base do bloco. Certo? Então, a tensão é força sobre área. Tensão, força sobre área. Tensão de cisalhamento é força de cisalhamento dividido pela área de contato do bloco com a película de óleo, que é a área da base do bloco. Força de cisalhamento, acabamos de determinar aqui em cima, né? É o peso vezes o seno de θ. E a área do bloco é igual a 1. Então, eu tenho que a tensão de cisalhamento, 96,154 newtons por metro quadrado, ou Pascal, né? Tensão de cisalhamento tem a mesma unidade de pressão, newtons por metro quadrado, que é Pascal. Beleza. Outra coisa importante para se determinar é a taxa de deformação. Porque uma vez, né, que ele quer determinar a viscosidade do fluido, dessa película de óleo, viscosidade, a gente sabe que, a gente viu então na aula de propriedades dos fluidos, né, que a viscosidade, ele é proporcional a essa razão aqui, ó, entre a taxa, a tensão de cisalhamento pela taxa de deformação. Então, essa equação aqui. A viscosidade é só um coeficiente de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. Então, para calcular a tensão de cisalhamento, a viscosidade, para calcular a viscosidade, eu preciso obter a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação.
A tensão de cisalhamento, a gente acabou de fazer aqui, né? Calculamos, né, 96,15. Agora, quem é essa taxa de deformação? DU/DY. Quem é o DU/DY? DU/DY nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação da distância perpendicular à deformação do fluido, né? Você vê aqui, ó, a deformação está acontecendo aqui nessa direção aqui, na direção X. Essa aqui é a direção X e aqui é a direção Y. Então, a deformação do fluido está acontecendo nessa direção, na direção X. A direção Y é a direção perpendicular a essa deformação. A taxa de deformação, que é du/dy, seria a variação da velocidade aqui, ó, na direção X, dividido pela a variação da distância perpendicularmente a essa deformação. Beleza? Então, eu tenho aqui que o meu du/dy seria a variação de u dividido pela variação do y. Quem é a variação de u? É o final menos o inicial. Quem é a variação de y? É o y final menos o y inicial. Quem é o u final? É a velocidade, né? Aqui do bloco, 0,2, tá? Que é aqui em cima, tá? Então, eu pego dois pontos aqui, ó. Aqui em cima e aqui embaixo. Quem é o u aqui em cima? O u aqui em cima é a velocidade do bloco, que é 0,2. Quem é o u aqui embaixo? É zero. O u é zero porque o plano inclinado está em repouso. Quem é o y aqui em cima, né? Aqui no contato com o bloco? O y é exatamente essa distância da base até esse ponto, que é a espessura da película de óleo, 1,25 milímetros. E quem é o y aqui na base? O y aqui na base é zero. Então, quando a gente subtrai o y final menos o y inicial, vai dar exatamente a espessura do óleo, que é 1,25 vezes 10 a menos 3 metros. Dividindo, então, 0,2 por 1,25 vezes 10 a menos 3, vai dar 160 por segundo, né? E isso confirma, né, que isso aqui é uma taxa, né? du/dy, olha a unidade, 1 sobre tempo, né? Essa unidade é referente a taxas, tá, pessoal? 1 sobre tempo é uma unidade de taxa. Beleza, então, para calcular a viscosidade, o que é que eu tenho que fazer? É só isolar a viscosidade. Então, o que é que eu preciso pegar esse termo e colocar para o outro lado da equação. Então, fazendo isso, a viscosidade vai ser a tensão de cisalhamento dividido pela taxa de deformação. A tensão de cisalhamento é 96,15 dividido pela taxa de deformação 160, e aí a viscosidade aqui deu 0,6 newton por segundo por metro quadrado. Beleza, vamos fazer mais um exercíciozinho, esse também do livro, tá? Depois eu corrijo aqui. Eu vou colocar esse slide no Moodle, tá? Então eu vou corrigir aqui esses valores aqui, a referência aqui do exercício, tá? Mas é o exercício, eu acho que o 18, né? Esse exercício aí. Tá, ele diz assim, ó, o peso P apresentado na figura abaixo cai a uma velocidade constante. É que legal. Então, tem um peso aqui caindo em uma velocidade constante. Calcule a viscosidade aproximada do óleo. Despreze os efeitos de contorno na parte superior e inferior do cilindro. Então, o que é que eu tenho aqui? A figura não parece, né? Parece que é um cubo, né? Mas não é um cubo, isso aqui seria um cilindro. A gente está vendo só o corte do perfil lateral. Então, vendo o corte, a gente enxerga aqui um retângulo, um quadrado aqui, o bloco, mas na verdade, imagine uma figura tridimensional, né? Então, isso aqui é um cilindro, e aí eu tenho um bloco, né? Um bloco cilíndrico também, né? Caindo aqui nesse espaço que está preenchido por óleo. E aqui eu tenho alguns dados. O peso desse cilindro aqui interno, desse bloco, né? Esse peso aqui é de 9 newtons. A altura desse bloco é de 150 milímetros.
O diâmetro é 149,5 milímetros, e o diâmetro do cilindro externo, certo, é de 150 milímetros também. Então, esse cilindro externo ele está totalmente preenchido por óleo, e aí tem um cilindro aqui interno, né, com um diâmetro menor, e aí ele está caindo aqui, né, com uma velocidade constante de 0,046 metros por segundo, com esse peso, tá, nessa película de óleo. Então, o que é que a gente vai determinar? A viscosidade. É interessante esse problema. É bem interessante. Então, os dados. Peso, né? O peso desse bloco interno, 9 newtons. O diâmetro do bloco interno, 149,5 milímetros. Já passando para metros, 0,1495 metros. O diâmetro do cilindro externo, 150 milímetros, ou seja, 0,15 metros. O comprimento, né, a altura do cilindro interno, 0,15 metros também, e a velocidade de descida, 0,046 metros por segundo. Então, sabendo que, né, a área de cisalhamento, quem é a área de cisalhamento? A área que está cisalhando é exatamente essa área lateral aqui do cilindro, pessoal. Ó, essa área aqui, ó, que está na lateral, que está em contato com o óleo. Essa espessurazinha bem pequenininha, tá? Só que isso é um cilindro, pessoal. Não é uma área de um retângulo aqui, né? Então, é a área do cilindro. Que área é essa, pessoal? A área lateral desse cilindro. Como é que eu posso determinar a área lateral desse cilindro? Seria o comprimento da circunferência vezes a altura. Então, eu vou calcular a área lateral do cilindro, certo? A área lateral do cilindro, que seria dado pelo comprimento da circunferência vezes a altura do cilindro. Beleza? O comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio. Muito bem. 2π vezes o raio. Vezes a altura, né? Que é 150 milímetros. Então, quando a gente calcula a área de cisalhamento, vai dar 0,07045 metros quadrados. A força de cisalhamento é a força do peso do cilindro interno. Então, quem está causando o cisalhamento é exatamente esse peso aqui interno. Muito bem. Então, a tensão de cisalhamento vai ser a força dividido pela área de cisalhamento. Quem é a força de cisalhamento? 9, dividido pela área de cisalhamento, que é essa área aqui. Então, a tensão de cisalhamento deu 127,75 Pascal. Quem é a taxa de deformação? A taxa de deformação está acontecendo aqui, ó, exatamente nessa espessura, né, nesse espaço entre o cilindro interno e o externo. Esse espaço aqui de óleo. E o que é que está acontecendo aqui? Quem é o perfil de velocidade? Na parede do cilindro externo, a velocidade é 0. Na parede do cilindro interno, a velocidade é a velocidade do bloco, que é de 0,046 metros por segundo. Então, o perfil de velocidade a gente pode aproximar por um perfil de velocidade linear, certo? Onde aqui na parede externa é 0, na parede interna a velocidade é de 0,046 metros por segundo. Aí a gente pode, então, calcular a taxa de deformação. Nesse caso aqui, vai ser dV dx, porque a velocidade está acontecendo aqui na direção vertical, para baixo. Então, é dV. E dx, porque a deformação ela está acontecendo na direção x, que é a direção perpendicular aqui à velocidade. Beleza? Então, quem é dV? dV vai ser V menos 0. É a velocidade na parede interna, do cilindro interno, menos a velocidade na parede do cilindro externo, que é 0. Dividido pelo espaço entre os dois, né? Que seria a espessura, essa espessura aqui, ó. Tá? Para calcular essa espessura, é só diminuir aqui, né? 0,15 por 0,14. 95. Então, a gente pode calcular aqui a taxa de deformação 92
por segundo, né, que seria uma taxa. E a viscosidade, então, vai ser a tensão de cisalhamento pela taxa de deformação. A tensão de cisalhamento 127 dividido por 92, que é a taxa de deformação. A viscosidade aqui absoluta deu 1,39 Newton por segundo por metro quadrado. O segundo aqui em cima, tá? Que está errado, eu vou corrigir aqui para colocar no mudo. Bom, basicamente era isso, né? Alguns exercíciozinhos de viscosidade. Vocês podem encontrar vários exercícios aí na literatura de viscosidade, de tensão superficial, de módulo, para o cálculo do módulo de elasticidade volumétrica, densidade absoluta, densidade relativa, peso específico, então várias propriedades, pressão de vapor também, né? Uma propriedade que a gente viu na aula, então vocês podem procurar por mais exercício, tanto na apostila como em outros livros aí de referência. Bom, eu vou finalizar a gravação aqui.